Toda vez que a gente escuta os telejornais, a gente percebe que, obviamente, a mídia dá uma ênfase ao lado mais negativo da sociedade. Notícias trágicas, mães matando filhos, filhos matando pais, e a sensação que a gente tem é de caos. E às vezes essa sensação ela é inverídica, mas às vezes ela é verdadeira. Ela é inverídica porque a gente pode achar que está acontecendo agora. E não. Sempre foi assim e foi bem pior do que está sendo. Nós não tínhamos, na época, transmissão ao vivo, nós não tínhamos pessoas que divulgavam os eventos, isso acontecia de forma silenciosa, nos lares, nas famílias. Quando se cria uma lei como a Palmada, embora a gente pudesse questionar dessa lei, porque é uma invasão do Estado na família, mas o grande objetivo é que você evite os espancamentos que a gente via no passado, aquelas agressões às crianças que a gente via e que ficavam impunes, ou quando se cria, por exemplo, um Conselho do Direito da Mulher, ou uma Lei Maria da Penha, para evitar que frases de indiferença moral, do tipo, em briga de marido e mulher, ninguém meta a colher. Então, a indiferença moral é uma coisa que faz parte da nossa sociedade há muito tempo e é um traço que nós temos que abandonar para que a gente possa avançar para o lugar da história da civilização, não só do ponto de vista material, mas espiritual, que a gente deseja, que é um mundo diferente. Então, Jesus ele nos faz 3 chamados. Ele faz um chamado que a gente chamaria de chamado a todos, que é um chamado bem consolador, que todo mundo, quando escuta, se sente acolhido e percebe, especialmente quando a gente está naquele dia muito triste, que a gente errou bastante, que a gente teve algum tipo de derrota, alguém que a gente ama, a gente perdeu, enfim. Esses momentos densos da nossa experiência humana, ouvir a narrativa de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, é uma coisa muito consoladora, porque ele diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é um convite muito bom. E qualquer um que escuta se sente bem, porque a sensação que dá é que eu estou num momento da minha vida que não está muito agradável. Na maioria das vezes, esse momento não agradável é fruto de um monte de escolha que eu mesmo fiz, não está sendo bom, mas Jesus está dizendo o seguinte, que ele vai me dar uma ajuda, que ele vai chegar feito um sirineu, pegar um pouquinho minha cruz com ele e levar. Então é mais ou menos como se diz: só Jesus, pega aqui um pouquinho que eu cansei do que eu mesmo estou fazendo. E se a gente se adiantar na leitura dessa própria narrativa que é descrita por Mateus, a gente vai perceber que não é tão simples, porque ele diz assim: aprendei de mim que sou brando e pacífico de coração. Então esse alívio e essa carga leve vem de uma postura de alguém que se permite se colocar leve diante da vida. Se você se coloca como uma pessoa branda e pacífica, obviamente que as coisas que acontecem com todo mundo não vai pesar tanto sobre você. A gente percebe isso, por exemplo, com relação a bullying na escola. O problema do bullying não é o que o indivíduo faz com a criança, a outra criança diz a outra criança. Porque eu acho que aqui todo mundo deve ter tido apelido na infância, né? Eu tinha de 4 olhos, tamborete de forró e por aí, porque eu não crescia, não ficava alto. Então, todas essas coisas são coisas que marcam as crianças e outras não são marcadas, porque o que vai impactar não é o que uma criança diz a outra, é o que essa criança que escuta absorve. Se ela se impacta, ela fica. Se ela não se impacta, ela tira uma onda, segue e conta brincando aquela história. Mas tem gente que fica traumatizado. Significa dizer que essa criança ela está levando a sério aquilo que é uma brincadeira, mesmo que seja mordaz e perversa. Porque como a criança não tem senso moral ainda, ela diz o que pensa, mesmo que vá ferir alguém. Mas nós temos a capacidade de, educando os filhos, moldá-los não a se tornar moralmente capazes de, vendo o defeito do outro, não acusar, mas a gente ensina as crianças a mentir. Tanto que a gente faz aquela velha história, quando o telefone toca, diz: diga que mamãe não está. E como a criança não sabe mentir, ela diz assim para a pessoa: mamãe está dizendo que não está. E aí você fica irritado com a criança. Por que você fica irritado com a criança? Porque a criança disse a verdade. E você vai brigar com ela. Ou então, quando você está falando de sua cunhada, pensando que seu filho não está escutando porque ele está brincando, e vocês lembram que a criança faz tudo ao mesmo tempo, então ele está brincando, vendo TV, vendo desenho, e está ouvindo o que você está falando. Aí sua cunhada chega e ele faz: mamãe disse que tu é uma bruxa. Aí você arregala os olhos, é tarde, não tem mais nada a ser feito, o estrago já foi feito. E aí você, depois que a sua cunhada vai embora, vai brigar com seu filho. Por quê? Porque ele disse a verdade. Então a gente começa a treinar
a mentira, e as pessoas começam a ficar sobrecarregadas. Então, esse convite de Jesus é um convite plural, é um convite para todo mundo. Você está cansado? Vinde a mim. Agora, esse descansar em mim não é que eu vou pegar o que você está fazendo de errado e vou pegar e segurar para você. Isso que você está fazendo de errado é o que lhe faz ficar sobrecarregado. Se você aprender a mansuetude e a passividade, você se descarrega. Então não é um convite para eu dar uma carona nos seus erros, é um convite para você mudar a atitude de forma que a vida fica leve. E não eu vou continuar errando, né? E depois eu venho a Jesus e ele resolve. É aquela versão Jesus limpou. Você peca, ele limpa, você peca, ele limpa, você peca, ele limpa. Como aquele que a gente chama de papa-passe, né? Chega no final da reunião para tomar um passo, porque tem gente que diz assim, eu estou tão carregado que eu vou tomar um passe hoje lá não seja. Ele acha que é uma máquina de lavar, pré-espiritual. Ele está carregado, aí ele vem aqui, o pessoal dá um passe, ele está novo, mas ele muda a atitude? Não, ele vai carregar durante a semana para descarregar na quarta. Então, é uma visão, vai ficar sempre sobrecarregado, sempre precisando de moletas, e essa situação não vai mudar, vai ficar num ciclo muito grande. E ele não convida para pegar o peso de sua cruz, ele convida para você perceber o quanto ela é leve. Porque, na verdade, se você for comparar com os outros, não com quem está acima, que a gente só faz isso, você vai perceber que ela é leve. E aí você começa a se aliviar. Esse é um convite para todos, um convite fácil de ser aceito. Mas tem um convite que isso é mais individual. Esse convite ele está na narrativa de Mateus também, no capítulo 4, versículo 19. Aí esse é um convite para o trabalhador. Enquanto que o primeiro convite é para toda a humanidade que está cansada, para que ele alivie quando a pessoa mudar a atitude, ele faz um convite para quem quer trabalhar para ele na obra dele. É um convite que ele faz para Simão Pedro, mas que é um convite que a gente faz, que a gente poderia imaginar que é feito para todo aquele que se candidate em alguma escala de serviço para Jesus, que no caso para ele não tem essa coisa de hierarquia ou mais ou menos importantes, mas servir, que ele diz, eu vos farei pescador de homens. É uma proposta. Você quer ser um pescador de homens, você quer me ajudar na obra da redenção da humanidade, você quer colaborar na construção de um novo mundo, aí é um convite mais específico. Na música de Tim Vanessa, poeticamente, o poeta Gladstone ele consegue definir isso muito bem quando ele diz, vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. É um convite impactante. Aí é um convite, como eu que tenho fome, posso mitigar a fome de alguém? Como eu que tenho sede de justiça, posso contribuir para saciar a sede de justiça de alguém? Como eu que tenho imperfeições, posso saciar os que imperfeitos buscam a perfectibilidade junto a Jesus? É entender que nesse chamamento não é o chamamento para os puros, para os justos e para os bons. Não, é para aqueles que estão com problemas. Esse convite é para qualquer um de nós, não é algo que a gente tem que esperar um sinal, né? Porque diz, não, eu estou esperando que um sinal, né? Alguma coisa. Se for homem, pede legenda, né? Porque sinal mulher capta, homem tem que ter legenda para ficar mais claro o sinal. Então, assim, alguma coisa, sei lá, talvez uma mensagem, uma psicografia, cada um quer uma coisa especial, VIP. Não, agora foi para mim. Esse é para mim. Não, esse convite é para todo mundo. Porque para servir, não precisa de uma tarefa específica, como muita gente imagina. Quando você cumpre o seu papel, você pode não imaginar, mas você está servindo. Hoje eu estava falando para professores daqui de Campina, e uma senhora se levantou no final da palestra para dar o testemunho dela, de alguém que há 22 anos é professora de uma escola pública no Pedregal. Quer um currículo de serviço a Jesus melhor do que esse? Está esperando que você tenha que vir para aqui fazer uma palestra, a coisa mais fácil do mundo? Num bairro de classe média, não é? Vai para uma zona periférica violenta da cidade, educar almas, que você está trabalhando para Jesus há muito tempo. Então, esse servir e esse pescar é em todas as condições. Aí é um convite que ele implica uma certa responsabilidade, porque aí eu faço assim, poxa, aí agora
eu vou ter que pensar mais no que eu faço, porque eu vou ter que me aproximar daquilo que foi a leitura que foi feita, que é a leitura da proximidade entre o discurso e aquilo que a gente propõe como prática de vida no cotidiano da gente. Porque aí o meu convencimento das pessoas de que a minha proposta é interessante não é de que o meu discurso seja o mais alto, o mais proeminente, o mais poderoso ou o mais bem divulgado na mídia. Não. Aquilo que de fato vai impactar numa humanidade descrente dos discursos vazios que se perderam ao longo da história é exemplo puro e simples. Que é quando eu enxergo no outro que ele consegue viver pouco daquilo que ele já entende como princípio para ele. E aí esse é um convite. E aí, será que o discípulo vacila ou não vacila? Será que a gente, quando assim aceita, né, a gente fica convicto? É isso que acontece com Pedro. Ele fica convicto. Ele em nenhum momento vacila. Ele vacila no Gólgota, porque quando Jesus está lá orando, os discípulos dormem. É a primeira pessoa que ele chama a atenção. Ele diz: Pedro, nem tu velas por mim. Depois, lá no Mar da Galileia, Pedro vem andando, afunda. E eu me lembro de uma piada evangélica que a gente fazia na minha época de presbiteriano, era o apóstolo Bully, homem de pouca fé, né? Porque ele cai, vacila, e a gente tinha uma piada: rapaz, você não viu as pedras não, Jesus estava pelas pedras andando. Então, aquelas brincadeiras para dar conta de alguém que, na hora de um testemunho maior, aí, peraí, será que eu aguento o tranco? Aí a gente vacila, alguns dão um beijo, trai e vai-se embora, outros somem, nem negar, porque Pedro ainda nega, os outros nem aparecem, só um vai para o Gólgota. São os discípulos dele, somos nós. Ninguém especial, com altas competências e bem capaz de servir, mas pessoas em processo de servir e ao mesmo tempo construir em si. Então esse primeiro chamamento é um primeiro chamamento coletivo para todos. O segundo, feito a Pedro, e pode ser feito para qualquer um de nós, é um chamamento para servir. E na terceira revelação, aí tem um chamamento específico para a hora que nós passamos na Terra. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Bem-aventurados os mansos e pacíficos, é interessante notar como Kardec escolhe cada passagem, cada título, como ele escolhe cada passagem evangélica e a análise que ele faz, porque tudo tem um objetivo, não é ao léu, tem um objetivo. Imaginar que no capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos, ele vai incluir o item chamado, o item 3, obediência e resignação. E nesse item, ele faz uma radiografia do momento histórico da Terra. Em uma frase, ele faz uma radiografia do momento histórico na Terra. Ele diz assim: cada época é marcada assim com um cunho da virtude ou do vício que tem que salvar ou perder. Então, cada época da humanidade tem um defeito que tem que ser abandonado e uma virtude que tem que ser erigida. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Não tem como negar que de Thomas Edison para cá, nós somos a sociedade do conhecimento, da tecnologia. Alguns dizem que nós saímos no processo evolutivo do antropomorfo, aí fomos para o Homo sapiens, entramos no Homo tecnológicos e chegamos a uma terceira geração, que é o Homem Salão. Seria um avanço. Ou seja, aí ele vai falar da característica do defeito de nossa época. Se nossa virtude é a atividade intelectual, o nosso vício é a indiferença moral. E eu achei muito curioso ele usar vício para definir o que se caracteriza como defeito de nosso tempo. A indiferença moral como sendo um vício. Vício é algo que é difícil de ser abandonado. Todo mundo sabe que uma característica de um vício é repetir ele, é ter dificuldade de deixá-lo e justificar-se muitas vezes dizendo que é um vício e por isso não consegue mudar. Então, um vício seria a indiferença moral. Como é que a gente caracterizaria a indiferença moral? Cenas e cenas do cotidiano dão conta disso. A indiferença moral, no mundo, e todo o universo é assim, em que nós fazemos parte do mesmo sistema, quando a indiferença moral de um acontece, ele atinge o outro.
Porque comumente a gente pode imaginar que se eu fizer a minha parte, eu estou isento do mal que o mundo tem. Mas acontece que como eu estou imerso nesse mundo, eu posso ser vítima desse mal, desse mundo, porque eu não sou responsável apenas por minha evolução, ou do meu filho, ou da alguém que eu amo, da minha tribo, ou do meu clubinho, do meu mundinho, dos meus iguais. Somos inteiramente responsáveis pelo desenvolvimento da coletividade. Por isso que em doutrina espírita não temos a ideia de salvação pessoal, mas de redenção coletiva, humana e fraterna. Todos, independente de cor, de raça, de formas de credo, de expressão de fé, todos no processo de redenção. Vício como uma coisa difícil de ser abandonada. Indiferença moral. Eu posso educar meu filho a suportar as injunções de tentações de uma periferia de uma grande cidade como o Rio de Janeiro. E apesar de todo o chamamento para ser aviãozinho do tráfico, eu, como pai e como mãe, posso cumprir um papel e educá-lo, fazê-lo escapar dessas armadilhas tão tentadoras. E mesmo em escola pública, com as dificuldades que nós sabemos que tem, aquela criança crescer, estudar, passar num concurso e aos 23 anos ir para o trabalho. E passando numa passarela, encontra alguém que vem num caminhão, dirigindo numa via de horário proibido para caminhões, que para não ser pego pelas câmaras de tráfego, levanta a caçamba para cobrir a placa e derruba a passarela e mata, fisicamente, óbvio, aquele jovem que os pais conseguiram salvar do mundo do tráfico de drogas e que, apesar da educação que os pais deu, foi vítima da indiferença moral da educação que o pai daquele não deu. Eu não estou ainda aqui questionando que era o momento dele desencarnar. Mas lembremos de Jesus, o escândalo tem de vir, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Não é porque ele tem que desencarnar que o outro está justificado em tê-lo matado. Porque houve indiferença moral. A indiferença moral de muita gente. A indiferença moral do guarda que pode ter visto, mas não quis multar porque o caminhão estava indo, ou da lei que não é cumprida. A indiferença moral de tantas pessoas que deixam as coisas acontecer quando um prédio desaba, por exemplo, que é a indiferença moral daquele fiscal que foi lá e recebeu um dinheiro para deixar a obra passar, que é a indiferença moral daquele que está comandando aquele outro e não procura saber se ele está fazendo a contento o que ele tem que fazer. E assim, num conjunto de indiferença moral daquele que vota em alguém apenas porque vai ter um favor político, mesmo sabendo que aquela pessoa não tem compromisso com o coletivo, e quando aquela pessoa não assume esse compromisso, e em não assumindo, complica a vida do coletivo na educação, na saúde, na segurança, mas a pessoa é me agradável ou me prestou um favor, eu estou contribuindo com indiferença moral, e aí quando a gente está sofrendo, a gente pergunta, por quê, meu Deus? Deve ser o karma. Que karma? O passado nem está contando, é o presente que está detonado. Indiferença moral é o chamamento da espiritualidade para o karma que a gente está adquirindo, e não que a gente já tem. E indiferença moral, ela dá conta de uma coisa muito complexa, porque a indiferença é a inação de quem sabe, poderia e sabe, entende como agir. Porque o mal pode ser provocado pela inocência de quem não entende a lei do amor. Mas a indiferença é provocada por quem sabe o que é certo, mas não faz. E sobre esse tipo de atitude, há um peso muito maior no compromisso que nós temos com a lei. Então, esse chamamento é um chamamento para os dias de hoje. E aí a gente imaginar obediência e resignação como o título de um capítulo que vai falar sobre indiferença moral, a gente tem que tentar entender como indiferença e vício se contrapõem à obediência e resignação. Porque o título é a proposta da moral a conquistar e o texto é a declaração da imoralidade praticada. Para a gente fazer uma analogia. A proposta seria a construção de um espírito obediente e resignado para que ele combata o vício da indiferença moral. Então, significa dizer que, no momento em que há obediência, eu fujo da indiferença. Vamos imaginar isso na educação dos filhos? Um filho obediente aos pais não lhes são indiferentes quando eles envelhecem. Porque um filho que obedece aos pais aprende a respeitar. Aprendendo a respeitar, ele aprende na fase adulta, e não na adolescência, na infância. Não queira amor dos seus filhos nessa época, não. Tudo que você vai ter, menos é amor. Porque você vai ter que regrar
ele vai odiar. Não faz, não pode, desliga, fecha a boca, anda direito, senta direito, é um saco. Mas se você não fizer, aí sim é que o problema vai acontecer. Então, nesse momento que você regra, que você gera obediência, você torna o indivíduo capaz de respeitar, respeitando, ele na fase adulta ama. E na fase que você envelhece, ele não é indiferente a você. Quando você vai a escutar as pessoas abandonadas, você vai perceber, tem exceções, tem, que aqueles pais não conseguiram gerar afeto nos filhos. E muitos não é porque fizeram gerar ódio, mas porque não se fizeram respeitar. Então, sim, há um sentido muito claro para que nós possamos entender que a obediência, ela nos afasta da indiferença e que a resignação nos afasta do vício. Porque a resignação é a aceitação da disciplina que tem que vir para a mudança. E aí, no conceito que Joana nos apresenta, afinal, as obras subsidiárias, o que não são, senão uma leitura cada vez mais aprofundada das obras básicas. Então, quando Joana vai falar de resignação, ela acrescenta a ideia de uma resignação dinâmica, que não é uma resignação pura e simples do tipo do sertanejo que faz, se chover, hoje não é o dia que se chover, aí o inverno é bom, né? Hoje é dia de Santo Antônio e São José. São José, olha os santos, então é São José, né? Então, se chover hoje, então, que tomara que esse presságio continue, que a gente está precisando, né? Com o buqueirão seco. Então, a ideia é essa, de que se eu tenho aquele componente de resignação, eu consigo combater o vício. Porque na resignação, Joana acrescenta até... E eu nem falei de homem-bomba hoje, foi bom, né? Porque naquele dia eu falei de homem-bomba. Deixa eu terminar. Concorrência. É o 13, né? E haja caridade. Brincadeira, só para relaxar. O que acontece? A dinâmica na resignação é a condição essencial para a mudança. Porque significa dizer, eu aceito a condição na qual me encontro momentaneamente, para não entrar num processo de reclamação e entrar nesse processo de reclamação, eu passo a não ser grato a Deus por tudo que eu tenho, porque se eu estou reclamando, eu não estou sendo grato. Então, eu aceito temporariamente uma condição que eu crio uma dinâmica para mudar. Então, eu aceito o meu limite de agora, mas inicio agora uma dinâmica de mudança para que amanhã esse limite já não seja mais presente na minha vida. Aí você sente que é possível aceitar e, na aceitação, desenvolver a mudança. Então, a obediência nos tira da indiferença e a resignação nos tira do vício. Por isso que o título é as virtudes a desenvolver e o texto é a moral a imoralidade a ser combatida, por assim dizer. Nesse processo, nós estamos vendo aí, tem 2 minisséries muito interessantes que eu comecei a assistir. Uma chama The Game of Thrones, não sei se vocês assistem, que é a Guerra dos Tronos, que é uma ficção de uma suposta Idade Média ficcional, onde há uma luta por 7 reinos para esse trono de ferro. Além desses 7 reinos, outras realidades de uma muralha de gelo, que tem uma outra civilização, acontece, mas toda a trama do The Game of Thrones trata da luta pelo poder. E quando você assiste a crueldade com que isso se dá, e compara com a Idade Média, e aí você compara com uma outra minissérie que hoje é a mais assistida do mundo, especialmente porque nenhum político perde, que chama House of Cards, que é os bastidores da política em Washington. E aí você compara The Game of Thrones com House of Cards, ou seja, como era a luta pelo poder no mundo medieval e como é a luta pelo poder no mundo hoje, você constata que, não obstante o fato de que a luta pelo poder, para alcançá-lo, os homens não medem consequências, a forma como eles chegam lá é menos danosa a cada período e ciclo histórico. Bem menos danosa. Mesmo assim, é chocante, e eu fico imaginando, se nós estamos vendo uma descrição romanceada dos bastidores da política na democracia mais consolidada da história humana, em mais de 200 anos ininterrupto de democracia, eu nem quero imaginar o que seria um House of Cards de Brasília.
como seria os bastidores em detalhes da luta pelo poder num país de democracia ainda incipiente, de instituições pouco ainda vigilantes, que o diga um Supremo que condena, depois absolve o mesmo momento, a mesma história. Então aí a gente fica meio refém, e é a revelação da indiferença moral institucional, que nos choca, que nos dá uma sensação de desesperança quando a gente assiste. Indiferença moral não é especificamente a um tipo de moralidade ou de moralismo, porque hoje eu vejo muito gritantemente uma discussão que toma uma, digamos assim, uma forma cada vez mais forte no Brasil, que foi após o primeiro beijo homossexual em uma novela brasileira, que para muita gente foi chocante, para outras foi motivo de comemoração. Enfim, não há como a gente definir aqui a emoção de cada lado da moeda nesse processo. E eu conversava com uma pessoa hoje, e ela me perguntava o que eu achava. Eu dizia assim: eu sempre penso que no plano de Deus todas as coisas acontecem para que tudo termine bem. E quando nós vemos que, ao mesmo tempo, hoje existe uma grande marcha homofóbica no Brasil, capitaneada por algumas pessoas equivocadas, que se dizem representar um espectro da religiosidade cristã, que, na minha opinião, não representam todo esse espectro, mas os seus interesses nesse aspecto dessa religiosidade, esse discurso é tão forte que, se ele for se a gente for omisso ao discurso homofóbico, nós desenvolvemos uma sociedade violenta, como acontece na Rússia. Então, em algum momento, tem que ter um contraponto. Pode não ser o contraponto que você gostasse. Certamente, para muitas pessoas, seria muito mais interessante uma discussão plena numa sociedade sobre como conviver com as diferenças, mas nós não estamos no mundo de regeneração. Nós estamos indo para esse mundo, estamos ainda no mundo de provas e expiações, e ainda há o conflito, o embate, e a incapacidade de conviver com a diferença que há entre as visões de sexualidade das pessoas, as visões de religiosidade das pessoas, as visões políticas das pessoas. Veja com que rapidez nosso Estado, que parecia ter um panorama político X, de repente ficou 3X. E antes aliados se tornam inimigos, inimigos se tornam aliados, porque a conveniência não é o interesse popular, mas o poder pelo poder. E aquele que se diz, na boca de todos eles, que é quem vai decidir, o eleitor, na verdade não decide, porque ele é manipulado, a gente sabe disso. Por guias eleitorais, por compra de votos. E, ao final, o que nós temos é a indiferença reproduzida, gerando uma violência silenciosa. E aí, o espírita, ele é chamado não para viver uma espiritualidade deslocada do tempo e da história, para viver em grupos de estudo no centro espírita, tomando passe e sendo indiferente à ordem das coisas do social que lá fora constrói a nossa proximidade ou distância com a mensagem de Jesus, e que ela não tem objetivo de ser acima da cultura, de negar a cultura, de estar abaixo da cultura, ou seja, acima da cultura para aqueles que acham que ela vai de cima para baixo revolucionar a humanidade, que nega a cultura para os fundamentalistas que acham que só alguns têm a verdade e outros não, ou que se transmuta dentro da cultura, perdendo a própria identidade de mensagem cristã. A mensagem de Jesus, ela é um agente transformador da cultura, nem está acima, nem nega, nem se mistura, mas alavanca um processo de transformação. E aí esse chamamento. Esse processo de transformação é a saída da indiferença moral. Então, aí fica para nós, nos cabe desenvolver, então, nesse momento, um processo de obediência pessoal. Porque quando a mensagem que foi lida por Conceição tratava da narrativa de Jesus, descrevendo que o homem sábio era aquele que ouvia e cumpria as palavras de Deus, compreendia e cumpria, porque, sendo assim, construir a casa sobre a rocha, a indiferença moral, ela é daquele que escuta, entende, mas não atende a mensagem. Porque aqueles que não têm moral nenhuma, não são moralmente indiferentes. Eles não têm moral nenhuma. É diferente. Eles não têm noites de sono perdida em conflito moral dentro da cabeça deles. Eita, não devia ter feito isso. Porque na cabeça das pessoas que não têm uma moral, para entrar em crise com uma nova moral ou antiga moral, não há nenhum problema para dormir. Dorme tranquilo. Por isso, não pensem que os políticos perdem o sono. Quem perde é a gente.
Porque muitos, não são todos, mas muitos não têm nenhuma moral incipiente para desenvolver, porque já foram criados num lar cujos pais viviam esse universo como tendo normalidade, aquela atitude de o poder pelo poder, do desvio de verba pública, que é uma coisa que a gente sabe que acontece. Então, a indiferença, muitas vezes, é de quem tem consciência de um princípio regenerador, quem tem consciência de uma moral transcendente, mas é indiferente e não quer se comprometer. E aí a gente pode ter o clássico exemplo evangélico da decisão clássica do julgamento de Jesus, quando, mesmo vendo que era um julgamento completamente injusto, segundo os códigos de uma sociedade imperfeita, que era Roma, Pilatos lava as mãos. Mesmo percebendo toda a trama do sinédrio e a falta de orientação jurídica, porque não houve uma defesa, nem havia provas e evidências que o condenasse, a ponto de que ele criou uma situação só para testar o povo judeu da época, colocando Barrabás em contraposição a Jesus, aquele sim que havia cometido crimes claros, e ainda assim a multidão, manipulada pelos poderosos da época, pediram para condenar Jesus. E sem provas nenhuma, ele, que administrava uma região invadida que era a Judéia, mas seguia um código de moral e jurídica que era romana e que via direito de defesa e que exigia provas, ainda sem provas e sem nenhuma defesa, ele lavou as mãos para evitar um conflito gigante numa região completamente instável, que era a Judéia, administrada por Roma. Ali houve indiferença, porque ele sabia o que tinha que fazer, não segundo a lei de Deus, mas segundo a lei do próprio Código de Conduta Jurídica Romana, que, embora imperfeito, era bem mais avançado do que o que os judeus tinham na época como Código de Conduta Social. Significa dizer que eu posso estar dentro da minha profissão e ser indiferente e não cumprir o meu papel. Quantos não cumprem um papel? É sempre assim que acontece. O conhecimento sem moralidade só traz dor. E a gente sempre primeiro derrapa, né? Que o diga usar a energia nuclear inicialmente para explodir Hiroshima e Nagasaki e só depois para fazer radioterapia e salvar muitas vidas com bombardeamento de células cancerígenas. Primeiro a gente mata, depois a gente salva. Bom, mas a gente sabe, a humanidade não avança contente como a gente gostaria, do mesmo jeito que a gente, cada um de nós assim, não avança como a gente gostaria. Como a gente traça, como a gente já sabe que tem que acontecer, e quando a gente começa o processo do planejamento, as coisas não fluem como a gente gosta, a gente fala, rapaz, eu não consigo. Então a humanidade avança, mesmo que seja conforme a música de Lulu Santos, a passo de formiga e sem vontade, mas avança. Mas quando a gente recebe esse chamamento de, primeiro, vinde a mim, que estás cansado, aprendendo comigo que sou brando e pacífico de coração, ou seja, essa suavidade, essa justiça que eu procuro, vai vir quando eu me tornar brando e pacífico, porque eu saio da zona de conflito. E quando eu saio da indiferença moral, através da resignação e da construção da obediência, eu deixo o vício da indiferença e me comprometo comigo, me comprometo com as pessoas ao meu redor, me comprometo com a sociedade, de forma que a gente percebe que essa sim é uma proposta revolucionária, porque ao invés de nos dizer que vai vir alguém para fazer um trabalho por nós, tipo um Che Guevara bem-intencionado, um Lenin bem-intencionado, para gerar uma revolução de condutas sociais que não acontece de cima para baixo, por isso que nenhuma dessas propostas resultou numa sociedade firme e convicta que passasse mais de um século, nenhuma resistiu a isso, todas antes de um século se destruíram, porque o propósito aqui não é que alguém venha fazer a tarefa por mim, a proposta é que eu faça a minha parte, e essa minha parte sendo feita, não sendo indiferente à dor do mundo, eu consiga coletivizar essa experiência e cada um de nós, se empoderando, construamos uma sociedade melhor. Aí eu entendo o que é o objetivo de sairmos da indiferença moral que tanto nos chama a atenção. Quando essa pergunta é feita, existe de Simão uma resposta bem clara. Sim, eu quero seguir. A pergunta é inconveniente, né? Simão, filho de João, tu me amas? A resposta é eloquente. Sim, eu me amo. Mas quando vem um testemunho, a pergunta que é feita 3 vezes gera 3 negativas. E depois disso há um abandono de Jesus, daquele missionário que vacilou no momento de um testemunho mais grave. Ele abandona Pedro.
Porque em algum momento ele não estava com tanta convicção como ele gostaria? Não. Ele acha que ele é um traidor? Não. Ele desiste dele? Não. Ele sabia que ele diria não, que ele não conhecia. Ele sabia que ele negaria. Mas, inclusive, aquilo era importante do ponto de vista psicológico para Simão saber o quanto ainda faltava de convicção nele para que o serviço acontecesse de forma forte, decidida. Então, muitas vezes, muitos de nós, diante de uma cena, a gente vai ficar calado, a gente pode lavar as mãos, a gente pode até participar, porque uma coisa é muito clara quando a gente vai amadurecendo. Dadas as circunstâncias, as pessoas e o lugar, nós somos capazes de fazer as coisas mais terríveis. Por isso, não cabe julgamento. O que nos faz, então, é se afastar das circunstâncias, do lugar e das pessoas que eu não tenho competência moral ainda para confrontar ou para resistir. Eu me afasto. Porque só quem é forte e resistente é capaz de, no mundo de profundas tentações, dizer não. Por isso que o missionato de Jesus começa com o deserto, que é o vencer as ilusões das tentações. O mesmo acontece com Siddhartha Gautama, numa floresta, 3 tentações, e não a nenhuma delas, não cede a nenhuma delas, para se tornar pronto e apto para a tarefa. E temos um chamamento de hoje, para que nesse mundo em que nós vemos, nós não sejamos revolucionários de pijama. Sentado na TV, indignado com a maldade humana, e apenas isso. Sem mover uma palha para mudar a história dos que nos cercam e a nossa. Que nós sejamos mais do que pessoas que, quando alguém coloca uma mensagem positiva na internet, no máximo coloque um curtir no Facebook. Que a gente consiga mais do que compartilhar e curtir uma frase de efeito. Que a gente consiga incutir. Deveria ter uma tecla incutir, além da tecla curtir. Para que aquilo que é bonito, que é interessante, fosse incutido, inculcado dentro de mim, para que eu consiga se desenvolver como pessoa. E aí, no capítulo 20, no item 5, há uma mensagem do Espírito da Verdade, ela bem eloquente nesse sentido. Deus procede, neste momento, o censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o seu dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário do servidor corajoso, pois é aos que não recuaram diante de suas tarefas que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, há um chamamento bem grave nesse sentido. Há um chamamento para mais de uma simpatia sobre uma determinada expressão de religiosidade. É um chamamento para um cumprimento pessoal e intransferível para os outros de uma atividade de humano numa humanidade que sofre e que está perdida. Há um chamamento para que a gente, ao invés de ficar esperando que ondas gigantes avassalem a Terra, como no filme 2012, atente para as ondas e hordas de imoralidade, de drogas e de vícios que já detonam milhões de vidas e ceifam milhões de vidas todos os anos na Terra. Há um chamamento para que, ao menos no seu lar, você cumpra o papel de salvar as almas que Deus colocou na sua vida para ser filhos seus. Fazendo isso, já cumprirá um grande papel. E, se puder mais, a todos os outros com os quais você possa contribuir, porque não cabe a nós mais uma posição de indiferença.